de Daniel, um dos meus capítulos preferidos. Eu gosto sempre de contar porque eu tenho a memória a coisas marcantes e eu tenho na memória marcante. Eu falo que eu comecei na igreja na lição da escola sabatina, era o livro de Daniel, o estudo, e no capítulo 7 não foi em salas, em classes, foi geral, foi a lição da escola sabatina geral, e quem passou foi o irmão Israel. Quem é lá do Bessa conhece o irmão Israel, e ele falou as coisas assim, foi um negócio sensacional. Opa, Matheus, boa noite. É bom você estar aqui com a gente. Mas vamos lá, continuar. E eu lembro que foi algo assim, eu achei algo espetacular, ele falando sobre a, as bestas que surgiam do mar, e ele explicava e mostrava os detalhes. Eu, caramba, como esse cara conhece a palavra de Deus, como ele tem conhecimento, como é interessante o que está aqui no capítulo 7. A abordagem dele era mais para sobre as questões, os detalhes. Eu não vou me ater aos detalhes, eu vou me ater ao que o capítulo 7 quer passar de forma geral. Eu acho que é mais importante, porque se a gente ficar nos detalhes, talvez a gente passe dias, horas falando sobre o capítulo 7. Então vamos começar aí, pode passar, Desirê, o primeiro slide. A visão das quatro bestas. Eu coloquei essa palavra. Tá baixo aí o meu microfone? Não, tá bom. Tá bom aí? Para mim tá bom também. E aí, Bill, como é que tá por aí? Tá bom, Marco. Acho que é o teu, Matheus, então. Pode continuar. Aumenta o volume aí do telefone. Vamos lá. Eu fiz questão de colocar essa palavra bestas, porque a palavra besta tem uma relação importante aqui nos poderes e nas profecias bíblicas. A gente vai ver esse termo e a gente vai entender o que é uma besta, a besta do Apocalipse 13, as bestas de Daniel capítulo 7. A gente precisa entender. Mais na frente eu vou explicar, mas é importante a gente ter essa percepção em mente. Pode passar o próximo slide. E aí, o ponto de partida, né? O verso 1, 2 e 3, vamos ler aí. Eu coloquei na versão NA, que é uma versão muito boa, a versão atual. E ela diz assim, ó. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante de seus olhos. Quando ele estava deitado em sua cama, logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Nós temos três coisas importantes aqui para falar desses primeiros versos. Primeiro que eu falei que a ordem agora não é mais cronológica. O capítulo 6 era o reinado de Dário, o Medo. E esse inicia-se no primeiro ano do reinado de Belsazar, ou seja, o capítulo 5. Então não há uma sequência. Agora vai ser meio quebrado essa sequência. Outra coisa interessante no verso 1 do capítulo 7 é que ele está em terceira pessoa. Isso significa que não foi Daniel que escreveu essa parte, mas alguém escreveu para deixar mais claro quando foi e o que foi que Daniel viu. O relato de Daniel vai começar a partir do verso 2, né? Eu estava olhando durante a visão da noite e eis que quatro ventos do céu agitavam o grande mar. A segunda questão é que, olha como é interessante, eu gosto muito de relacionar Daniel com Apocalipse. Primeiro é essa questão de os quatro ventos do céu e agitava o grande mar. Esses animais, essas bestas, elas sobem do mar.
Se você pegar, vamos abrir aí, Apocalipse capítulo 13. A besta de Apocalipse que João vê, ela vem do mesmo lugar. Apocalipse capítulo 13. Na minha versão vai dizer assim, ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Então, a besta de Apocalipse 13, eu já peço para que vocês marquem aí Apocalipse 13, porque a gente vai usar muitas referências de Apocalipse 13. São as bestas. E vem desse grande mar. Eu vou adiantar o spoiler aqui para vocês. O mar, ele vai significar muita gente. Onde tem muita gente, a profecia bíblica, geralmente, ela coloca a palavra mar. Então, era um lugar onde tinha bastante gente, e é de onde essas bestas surgem, onde tem uma população grande. E aí, também fala no verso 13 que esses quatro animais, eles vão surgindo do mesmo lugar. Vão surgindo desse mar aí, do mesmo local. Não significa o mesmo local, mas isso é para mostrar que essas bestas, elas surgem justamente do lugar que era mais povoado na Terra na época, que era o Mediterrâneo. O Mediterrâneo era o centro do mundo. A Europa não tinha uma população grande e a população lá não era desenvolvida. E o centro do mundo estava localizado no Mediterrâneo e todos esses reinos eles surgem justamente dessa região aí do Mediterrâneo. Pode passar. Próximo slide. A questão da besta é interessante porque aqui na tradução está falando em animais, mas a palavra correta não é animais, porque essas 4 bestas, elas não são um animal específico. A gente vê, é parecido com um leão, é parecido com um leopardo, é parecido com um urso, mas não são um leopardo, um leão e um urso. São outros animais, porque não é, ele é só parecido, ele não é igual. Mas eu queria, antes de começar a falar sobre esses 4 animais, essas 4 bestas, eu já dar a dica de como é que você pode entender o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele é bom porque ele já se explica. A profecia ela é dada e a profecia ela é explicada. Então, a gente vai começar o livro também no verso 15, porque o verso 15 vai dizer para a gente o que é que a gente vai ler nos primeiros versos, que são essas bestas. E o que são essas bestas? Olha o que está dizendo aí no verso 15, até o 17, né? Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então me dirigi a um dos que estavam ali perto e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Ou seja, as 4 bestas são 4 reinos que se levantarão da terra. Isso não sou eu que estou dizendo, que está dizendo é a explicação da profecia. A gente não precisa ficar batendo cabeça para entender o que é. O livro de Daniel se explica. Passa o próximo slide, desenho. E aí a gente começa. E aí a gente vai ver essas características. Não é um leão. Ele é um leão que tinha asas de águia. Então ele não é um leão, ele é uma besta, um animal que não é parecido com um, mas ele não é o mesmo animal. Então ele parece com um leão, mas com asas de águia. E aí ele diz: enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas, ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem, e foi dado a ele uma mente humana. Esse é o primeiro animal. Volta aí, Desirê, no primeiro slide da gente, desse que a gente viu. Não, a imagem mesmo, o primeiro mesmo. Isso aqui é um leão com asas. E esse leão com asas eu tirei. Isso é uma foto muito famosa, que é uma foto das ruínas da Babilônia.
Então, através da história, eu mostro a representação do que é a primeira besta. Eu também não preciso interpretar. É só ver a imagem aí. Então, um leão com asas representava a Babilônia. Então, a gente já consegue identificar facilmente que era a Babilônia. Por quê? O verso 17 vai dizer, essas 4 bestas são 4 reinos. O primeiro reino é Babilônia. A gente tem que ter na mente também a ideia do capítulo 2 de Daniel, que ele fala numa sequência de reinos. Ouro, prata, bronze, ferro com barro. Ou seja, 5 divisões de reinos e de tempos históricos. E aqui, em Daniel capítulo 7, vai acontecer mais uma vez a repetição, só que não mais usando metais, mas usando bestas. A segunda besta. A seguir, apareceu o segundo animal, semelhante ao urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levante-se e devore muita carne. No capítulo 7, a gente não vai conseguir identificar, se a gente isolar o capítulo 7, a gente não vai conseguir identificar qual é o reino desse segundo animal, desse urso. Ele traz suas características, mas meu objetivo não é dar a vocês informações que eu já sei, mas que sejam vazias. Quando a gente for no capítulo 8, a gente vai identificar esse reino aí, que é a Medopécia, e o terceiro reino, que é a Grécia. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio livro de Daniel que vai dizer. Porque lá no capítulo 8 de Daniel, ele vai trazer um bode, um carneiro e um bode. E ele vai identificar os próximos reinos que virão. Eu não vou identificar aqui só pelas características de ser semelhante a um urso. Ele não era um urso, mas ele era semelhante a um urso, que era maior de um lado, porque representava que a Pérsia era um reino maior do que a Medopécia. Mas eu só quero que seja entendido hoje que há divisões de reinos, ou seja, 4 reinos divididos, que a gente lembra a estátua de Daniel, que dividem os reinos também. Esses reinos a gente vê que eles passam por etapas. O verso 6. Depois disto, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Não é um leopardo, é semelhante a ele. Por quê? Tinha nas costas 4 asas e também tinha 4 cabeças. Este animal tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. É um semelhante, mas ele é um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Então, ele não é um animal normal, é uma besta também. E tudo que está relacionado à besta, na palavra de Deus, ela significa um poder. Por isso que lá no capítulo 17 diz, são reinos. Sempre que uma besta é colocada na palavra, ela, na profecia, ela é relacionada com poder, com um reino poderoso. E agora o 4º animal. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e apareceu o 4º animal terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. É interessante aí a característica de ter 10 chifres. Apocalipse capítulo 13, essa mesma besta também tinha 10 chifres. E tem uma relação interessante entre esse 4º animal e a besta lá de Apocalipse capítulo 13. E o verso 8, enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. E aí pode surgir a pergunta, primeiro esse animal, que animal é esse animal diferente, que agora não... Daniel não consegue relacionar esse animal com nada. Os outros ele conseguia relacionar com um leão, com um urso, com um leopardo. Mas agora esse animal é tão diferente que ele não consegue relacionar esse animal. Essa é a primeira pergunta. Que animal é esse? E a segunda pergunta é, o que são esses chifres? A primeira pergunta não vai dar para responder em Daniel capítulo 7, mas vocês vão ver as sequências aí vai ser ouro, eu vou colocar até, vai ter um slide fazendo essa comparação.
mas a gente já vai dividindo aí 4 etapas e 4 reinos na história. E esse quarto reino fala sobre chifre, e a gente vai também saber o que são esses chifres, porque a segunda pergunta, ela é respondida também em Daniel capítulo 7. Então, em Daniel capítulo 7, a gente sabe, porque é dito o que são os 4 chifres. Pode colocar, passar o slide aí. Ah, é o que eu coloquei antes. Mas pula o slide aí para ver se fala o próximo aí. Pronto. Agora a gente vai entender o que são esses 4 chifres. O verso 19 diz assim, ó. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto que eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o rei. Eu acho que eu botei, mas eu botei muito na frente. Vamos pegar a Bíblia mesmo? Vamos abrir aí Daniel capítulo 7, lá no verso 24. Daniel capítulo 7, verso 24. Ele vai explicar. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele reino. Depois dele se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Vamos lá entender, então. Passa o slide para ver se eu coloquei aí. Eu coloquei, só coloquei nas ordens erradas aí. Então, vamos lá. O verso 24 está dizendo que esses chifres que estão na cabeça do quarto reino são 10 reis que surgem desse reino maior. Como é que eu posso explicar isso? Existe um reino que domina o mundo todo. É o quarto animal. Só que desse reino grande, que é o quarto animal, vão surgir 10 reinos ou reinos menores, poderes menores. E esses poderes menores vão surgir justamente desse quarto animal, que é essa besta. E entre esses 10, tem um que vai destruir 3 desses 10 reinos. E é esse chifre que se destaca e que Daniel percebe que ele é diferente dos outros. Ele é diferente de todos os outros, esse rei. É importante a gente entender isso. Então, entendendo que os 10 chifres desse animal são 10 reis, significa que haverá um quarto reino muito poderoso, só que depois dele, 10 reis, e desses 10 reis vai se destacar um, e esse um vai ter um destaque maior que a gente vai ver aqui na sequência do nosso estudo. Pode voltar, Desirê. Volta aí aquele slide. Aí, isso aí. Vamos entender aqui Daniel capítulo 2 com Daniel capítulo 7. Cabeça de ouro Babilônia, agora não é mais ouro, agora é um leão com asas. O peito de prata, e o peito e o braço de prata, Mediopécia agora é um urso, que é maior de um lado e que devora 3 costelas. A cintura e as coxas de bronze agora são representados por um leopardo de 4 cabeças e 4 asas. E um reino que ninguém consegue identificar é aí as canelas, as pernas de ferro, e é o quarto animal. Roma tá colocado aqui, essas pernas de ferro, e é o animal indescritível. Depois vem barro com ferro, que são os 10 reinos que surgem depois do reino de ferro. Lá no capítulo 2, ele diz que o reino não é tão forte como era antes, mas ele tinha elementos do ferro. O que é que isso significa? Significa que esse quinto reino, em Daniel capítulo 2, ele tem o quê?
as características do seu reino anterior, ou seja, ele surge do ferro e permanece como ferro. E em Daniel capítulo 7, o que é que ele diz? Há um grande reino, e desse grande reino, esses 10 chifres surgem dele. Vem desse reino, é uma sequência. Vamos pegar a Bíblia em Daniel capítulo 7. E agora vamos ver o destaque desse chifre diferente que vai chamar a atenção de Daniel. Lá no verso 7. Aliás, o verso 8. O verso 8 vai dizer assim: Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos de ser humano e uma boca que falava com arrogância. Então, desses 10 reinos que surgem do quarto reino, que é Roma, um se destaca, e ele se destaca porque ele tem olhos humanos e uma boca que fala com arrogância. Essa é a sequência. É a sequência dos reinos. A sequência dos reinos, ela também é uma sequência de tempo. Vocês percebem aí, olha a datação. Reino da Babilônia, de 600 a 539 a.C. Média Pérsia, de 539 a 331. Grécia, de 331 a 168. Roma, de 168 a 476 depois de Cristo. Os 10 reinos que vão surgir aí, que eu vou adiantar aqui para vocês, que é os reinos da Europa ali, que conquistaram a Europa, e esse chifre menor aí é um chifre que a gente vai estudar mais detalhadamente. Você entende que são sequências de tempo aí, sequências de tempo que vão seguindo os reinos que dominam o mundo. O mundo conhecido da época era dominado por esses 4 reinos aí, e o 5º reino também, porque esses 10 reinos aí, a Europa virou o centro do mundo. Nesse período aí, depois de 476, até um período profético que a gente vai ler, que a gente vai ver. É engraçado que é o tempo da Idade das Trevas, né? 476 é a Idade das Trevas, a Idade Média, que é bastante conhecida por quem já estudou um pouco de história. Mas é interessante o verso 9, porque Daniel, ele amplia as marcações de tempo e ele amplia os detalhes da história no capítulo 7. No capítulo 2, a visão ela dá um panorama geral dos reinos. No capítulo 7, é adicionado mais algumas coisas. E é adicionado justamente aí a partir do verso 9. Vamos ler o verso 9? Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Vamos entender aqui. Tá complicado aí para entender? Daniel capítulo 7. Ou tá dando para seguir aí? Por enquanto, eu estou achando bem didático. Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Ainda mais com essa imagem aí, esse slide, vou colocar do ladinho. Fica mais simples com você falando junto, dá pra. Ficou bem legal a ideia. Então vamos lá. Peguei da internet aí, já veio pronto. Vamos lá. Eu quero que vocês entendam que o capítulo 7 ele faz marcações de tempo também. Então ele fala de Babilônia num certo período de tempo, Média-Pérsia num certo período de tempo, Grécia num certo período de tempo, Roma num certo período de tempo, os 10 reinos num certo período de tempo, o chifre pequeno, essa é a sequência. Então é Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, os 10 chifres formam ali a Europa, um chifre que se destaca. Depois desses eventos, vem um evento que está aqui no capítulo 10, que é: foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros, ou seja, um período de tempo de julgamento.
Então, depois desses reinos, há um período de tempo de julgamento. Aí vocês podem até se questionar, eu já vou até fazer o questionamento. Será que esse tribunal aberto e esse julgamento é a segunda vinda de Jesus? Ou é outro evento que está marcado aqui em Daniel capítulo 7? Mas vamos continuar aqui a leitura. Essa é só a pergunta para a gente pensar aqui o que é que o capítulo 7 de Daniel está nos contando e marcando os tempos aqui. Verso 11 diz assim: continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Vamos entender uma coisa aqui. Do verso 4 até o verso 10, é uma história em sequência contada com as marcações de tempo, como eu falei, e reinos, né? Reinos e tempo, até o verso 10. Quando chega no verso 11, quebra a narrativa da sequência de tempos e ele vai dar mais alguns detalhes que não estão relacionados mais com o tempo de sequência. Mas é interessante, assim como no capítulo 2 a gente tem uma sequência do que está acontecendo, no capítulo 7 a gente tem que ter essa sequência bem fixada na cabeça, porque isso, para mim, no capítulo 7 Daniel, é o mais importante. Existem etapas que estão acontecendo na história, ou seja, Deus está conduzindo etapas na história, colocando esse é o reino de tal período, esse é o reino de tal período, esse é o reino de tal período. E ele vai dizer também que na marcação de tempo histórica existe um período onde os livros serão abertos e haverá uma sessão do tribunal, ou seja, haverá um julgamento. Esse fator é importante. E eu ainda não respondi, nem sei se vou responder para dizer, isso é na segunda vinda de Jesus ou isso é um período anterior? E aí, Daniel, quando ele recebe essas informações de marcação de tempo, ele foca não mais agora no tempo, mas ele foca no chifre, que é diferente de todos os outros poderes, porque a gente pode chamar de poderes aqui, poderes terrenos. E ele fica focado só nesse chifre, porque o chifre é muito diferente. E ele vê uma característica aqui que é interessante, que esse animal, qual? O quarto animal foi morto. O quarto animal é morto e o restante foi dado prolongação de vida por um prazo. E aí, depois, olha o que é interessante. Aí, só no verso 13, é como se o verso 11 e o verso 12 fosse um parêntese, e no verso 13, aí ele diz também que, ó, o filho do homem, que a gente pode colocar aqui como Jesus, ele se aproxima do ancião de dias para receber o domínio, né? Vamos continuar aí. O que é que acontece com Daniel quando ele tem todas essas informações? Ele não entende absolutamente nada. Eu acho que Daniel se sentiu quando a gente se sentiu quando leu a primeira vez a profecia. A gente não entendeu nada, né? Talvez alguém que tenha lido a primeira vez hoje o capítulo 7 de Daniel tenha ficado com dificuldade de entender. Mas é leitura, leitura, leitura várias vezes para a gente entender o que são esses reinos, o que são essas simbologias aí. E aí Daniel não entende, e aí ele vai perguntar lá no capítulo 15, no verso 15 e 16, a explicação a respeito desses animais, e vai ter essas explicações aqui. E aí vamos aqui para o verso 19, acho que é o próximo slide. Pula aí, Desirê. Isso. Agora, não, é o 19 mesmo. Daniel, ele está focado nesse quarto animal e no chifre, porque o chifre é o que se destaca para ele. Então, vamos ler o destaque desse chifre.
Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas garras eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Também quis saber a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3 chifres, ou seja, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância e que parecia mais forte do que os outros chifres. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o rei. Nessas passagens é interessante que a gente entendeu que o quarto animal é Roma. Quem estudou história mais profundamente, porque aqui a gente não vê essa parte da história na escola, é só quem estudou mais profundamente. Quem estudou mais profundamente vai ver que Roma, no seu declínio, ela vai ser atacada por tribos bárbaras. E olha que interessante, são 10 tribos bárbaras. Aí tem os francos, os visigodos, os hunos, tem vários lá. Os ostrogodos, e são vários reinos. Eu não quero entrar em detalhes da história, porque você tem que ir lá estudar e ver como isso é igual ao que a história nos conta. E esses reinos, eles foram atacando e destruindo Roma, e foram tomando o lugar de Roma. Eles pertenciam a Roma, ou seja, eles eram domínio de Roma, mas eles se rebelaram e foram dominando Roma, ou seja, foram tomando o poder de Roma. O poder de Roma cai e esses reinos, eles tomam lugar. Só que nesse período surge um reino, ou um poder que era diferente, que é o poder papal. Ele surge ali naquele período, depois do ano de 476, e ele toma de conta. E olha como é interessante essa história do poder papal. Havia um conflito doutrinário na Europa. E esse conflito doutrinário, ele envolvia política. Olha que coisa doida na época. E qual era o conflito doutrinário? Era a questão da divindade de Jesus. Uns acreditavam que Jesus era divino e uns acreditavam que Jesus era só divino e outros acreditavam que Jesus era só humano. Esse cisma que gerou na igreja, que foi chamada de arianismo, ele gerou vários conflitos. 3 desses povos bárbaros, eles eram arianos, que acreditavam justamente nessa questão que Jesus era divino e não na humanidade, Jesus divino humano como a gente acredita hoje. E sabe por que eles foram destruídos, esses reinos? Por causa justamente da doutrina que era contra algumas. Houve vários conflitos. Essa ideia aí, de Ário, ela durou por vários períodos na história aí da Idade Média. Uma hora era uma coisa, outra hora era outra, uma hora era uma coisa. O cânon, né, na época, né, que foi formado, determinou que Jesus era humano e divino, mas dependendo do imperador, do rei que estava lá no poder, as coisas mudavam. Mas olha como interessante. O poder papal surge para defender justamente uma doutrina correta, que é a doutrina que Jesus era humano e divino. Mas essa defesa da doutrina fez surgir um poder que era o bispo de Roma. O bispo de Roma tomou muita força, porque Roma ela ficou sem poder estatal. O Império Romano ele foi deslocado para Constantinopla, que ficava no Oriente, hoje é a atual Istambul, Constantinopla. E quando o imperador romano ele vai para Constantinopla, Roma ela fica sem um imperador. E ela perde esse poder civil. E quando há esse vazio no poder civil romano, surge o bispo de Roma impondo esse poder civil também. E ele começa a entrar em conflito justamente contra esses 3 poderes que eram a favor do arianismo, que é esse cisma aí, que acreditava que Jesus era só
divino e não tinha nenhuma porcentagem humana. E esses 3 reinos, eles são destruídos, quebram. Inclusive, há uma campanha dos francos, que é outro reino. Os francos vão lutar em favor do bispo de Roma para destruir um desses reinos. Para vocês verem como a fé e o poder civil se misturaram nesse período aí. E é por isso que esse poder, esse chifre, ele é tão diferente e tão estranho. Eu estou só falando aqui para vocês, mas eu não tenho como provar, porque eu teria que trazer vários slides, teria que trazer várias passagens. Aí eu tenho que dizer, cada um tem que buscar estudar. Eu só digo uma coisa, se você estudar a história desse período, vocês vão se surpreender como é igual ao que Daniel está falando. Claro que Daniel está falando de forma simbólica e abrangente, mas é muito parecido o que aconteceu. E como surge esse poder que surge como bispo de Roma, e esse bispo de Roma vai ficar cada vez mais forte. Mas vamos continuar, porque tem mais questões do chifre pequeno aí. Vamos passar o slide aí. Passa aí, Dede, o próximo. Deixa eu ver se é na parte. Não, ele já pulou para o 23. É. Deixa eu ver aqui. Não, volta. Pode passar esse. Eu queria trazer outra questão importante, que são os paralelos aí entre Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13. João e Daniel falando aí. Eles falam coisas parecidas para a gente entender quem é esse quarto animal. Porque se a gente entender o quarto animal, a gente vai entender a besta do Apocalipse 13. Porque é a mesma coisa. Ou parecido, né? 4 grandes mais diferentes uns dos outros subiam do mar. A besta, aqui é Daniel, lá em Apocalipse, o verso 2 diz: a besta que vier semelhante a leopardo, com os pés de urso e boca como de leão, e dele o dragão seu poder, o seu drano e grande autoridade. Eu fiz ao contrário aqui. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nomes de blasfêmia. Então, o verso 3 de Daniel está relacionado com o verso 1 de Apocalipse. Surgem do mesmo lugar, do mar, um lugar onde tem muita gente, muito povoado, o centro do planeta naquele momento. É interessante que o verso 2, ele vai trazer que essa besta do capítulo 13, ela é leopardo, urso e leão. Os mesmos animais de Daniel, capítulo 7, invertido agora a sequência, mas o quarto animal é um animal diferente e ele é semelhante agora a todos os outros animais e reinos que Daniel vai mostrar lá. Olha como é interessante. E agora o verso 7 de Daniel. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, sobre um modo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. E aqui a gente vê também que ele tinha 10 chifres, né? A besta que emergiu do mar tinha 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, né? E no verso 8 diz: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. E a gente vê que esse chifre aqui que se destaca, que é muito parecido também com a besta do capítulo 13. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, a gente vê que a besta do capítulo 13 ela está bastante relacionada com o quarto animal, com os 10 chifres e com esse chifre pequeno. Tem essa relação porque é quase que a mesma coisa, porque esse grande poder, esse grande quarto poder, ele vai perpetuar nos outros poderes, ele vai ter relação com os outros poderes. E tem uma coisa interessante aí,
que está lá no final de Apocalipse, que é autoridade para agir 42 meses. 42 meses é uma profecia de tempo, que ela ocorre em Apocalipse, mas ela também ocorre em Daniel, mas em Daniel ela ocorre como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Porque tempo significa 1 ano, tempos, no caso, 2 anos, e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, que vai ser exatamente 42 meses, no calendário judaico, né? 42 meses. Então, a gente vai ver que essa profecia de tempo ela é interessante e importante para a gente entender a sequência da história. Passa aí, Desirê, o próximo slide. E aí a gente vai ver mais comparações aqui, ó. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 42 meses é a mesma coisa dessa profecia aqui de Daniel no verso 25, que é 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha o que é que ele está falando. Os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E lá ele fala que a autoridade será dada a essa besta de Apocalipse 13 por 42 meses. Ou seja, haverá um período que esse poder, que é o chifre pequeno, aqui no capítulo 7, que é esse chifre pequeno, e que lá no capítulo 13 de Daniel é a besta, do capítulo 13, bastante conhecida. Eles têm um período de tempo para ter domínio e autoridade sobre os santos e para destruir e fazer o que quiser. Só que depois desse período, eles vão ter algo acontecendo na história. E aí, em Apocalipse agora, a gente vai ver no capítulo 2, né? Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí é onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. O que é que significa? A mesma profecia está em Apocalipse capítulo 12, está em Daniel capítulo 7, e está em Apocalipse capítulo 13 também, só que com a palavra 42 meses. E aqui em Daniel é no verso 8, que diz, ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Aliás, aqui é o capítulo 9. Quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel e Apocalipse falam de um período profético, e esse período profético é muito importante. O verso 7 aqui, desculpa, é capítulo 12, viu? Daniel, capítulo 7, verso 25. Daniel, capítulo 12, verso 7. Tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Apocalipse, capítulo 12, também. Tempo, tempos e metade de um tempo. A mesma profecia. E no capítulo 13, ele bota a profecia também, a mesma profecia, só que ele bota o nome 42 meses. Daniel e Apocalipse João estão falando a mesma coisa, o mesmo período de tempo. Ou seja, esse animal ele vai ter uma profecia sobre o tempo que ele vai dominar de forma avassaladora o mundo por esse período aí. 42 meses. Só que esses 42 meses, eu tenho que explicar aqui para vocês, quem não conhece ainda, que é o período dia-ano. Um dia equivale a 1 ano. E esse período profético, que um dia equivale a 1 ano, significa que essa profecia, ela não vai durar somente 42 meses, ela tem um período mais extenso. Que é um período que a gente conhece que são 1.260 dias. Esses 1.260 dias, na verdade, são 1.260 anos. Então, esse poder, ele iria atuar por 1.260 anos na história. E depois disso, esse poder ia ser retirado. Quando a gente vai estudar a história também, é impressionante como a marcação do tempo ela é perfeita em relação a essa profecia. Vê se tem o próximo slide, Desirê. Se não, eu continuo nesse aqui.
Aqui a gente está falando sobre essa marcação de tempo, a gente já falou. Pode passar o próximo. A gente já falou aqui, né, sobre a questão do tribunal divino. Mas vamos pegar, pode voltar aí. A gente precisa voltar aí nesse tribunal também, porque a gente vai entender que esse tribunal, no verso 22 do capítulo 7, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Vamos lá, vamos entender. Os santos do Altíssimo têm uma profecia de 1260 anos de que eles vão ser destruídos, eles vão ser reprimidos, eles vão ser destruídos por esse poder, que é o chifre pequeno em Daniel capítulo 7, e a besta de Apocalipse capítulo 13. Então, esse poder ele vai dominar e vai fazer mal aos santos do Altíssimo por esse período. Só que depois desse período, o que é que acontece? O ancião de dias vem para fazer justiça aos santos. E o verso 26 também vem dizer o quê? No capítulo 7. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Então, depois da profecia de tempo também, virá um tribunal para tirar o domínio dessa besta ou desse chifre pequeno. Vamos aqui pular de novo para Apocalipse capítulo 13, que é algo muito interessante em relação a isso. Deixa eu achar aqui que eu não coloquei. Verso 3. Capítulo 13, verso 3. Olha a característica dessa besta de João, capítulo 13. Capítulo 13 de Apocalipse, verso 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Olha como é interessante. João, ele está dizendo que essa besta do capítulo 13 de Apocalipse, Daniel viu que essa besta iria acontecer isso, ia haver um tribunal e ia destruir esse poder. Só que João, em Apocalipse, ele vai dizer, olha, essa besta sofreu uma ferida mortal, mas essa ferida mortal, ela foi curada. Então, esse poder, ele retorna, mas ele retorna depois de quê? Depois da profecia de tempo que determina o fim do domínio e da destruição contra os santos do Altíssimo, que a gente viu nessa profecia de tempo. O que é que acontece aqui? Olha como é interessante. O papado, ele começa em 1512, o papado começa em 512. Historicamente falando, assim, quando o poder lá, o poder do bispo de Roma, ele se torna não só mais com a cidade de Roma. O bispo de Roma não é mais o poderoso da cidade de Roma, mas ele é poderoso de forma universal, ou seja, ele tem um poder universal, é ele que vai determinar as doutrinas, ele também vai ter domínio sobre o Estado civil, porque a Europa e o domínio de Roma, ela se torna cristão, todo cristão. É impressionante o que acontece na história, mas toda Roma, ela se torna cristã. Isso também é depois de Constantino. Quando chega 1260 anos depois, Napoleão Bonaparte, tem até o filme dele aí que foi lançado agora. Napoleão Bonaparte, ele domina a França e ele quer dominar a Europa. Ele quer todo o domínio da Europa. Uma das coisas que Napoleão faz é, sabe o quê? Com a igreja católica naquele tempo e com o Papa, ele pega o Papa, aprisiona o Papa, tira todos os poderes do Papa e toma todos os territórios da Igreja Romana. Todos os territórios, porque ela tinha vários territórios na Europa, tinha o território lá em Roma, né? Até hoje tem o Vaticano. Então ele toma tudo e aprisiona o Papa. Ali, aquele gesto de Napoleão na história significou, sabe o quê? O fim do poder papal. O poder papal tinha se extinguido. Mas em 1900
1920, alguma coisa, já com Mussolini, o território papal ele é devolvido, o Vaticano é devolvido, até hoje o Vaticano pertence a Roma, pertence à Igreja Romana, e esse poder começa a se reerguer, ou seja, cumprindo exatamente o que as profecias falaram. Que as profecias falaram o quê? Esse poder vai dominar absolutamente sobre esse período aí, da Idade das Trevas à Idade Média. Ninguém contesta. A igreja dominou esse período. Mas depois desse período surge um tribunal, um julgamento. É muito interessante, porque depois desse período vem o tribunal, esse tribunal tira o poder, e o tribunal não é Napoleão, o tribunal eu vou explicar depois, mas tem um tribunal, tira o poder de forma civil. Napoleão toma todo o poder romano, só que lá no capítulo 13, João vai explicar que esse poder também ele é restaurado, mas não restaurado com a força que ele tinha na Idade das Trevas, mas ele é restaurado e hoje ele existe. E olha como é interessante. Eu não estou falando aqui de denominação e muito menos falando dos fiéis da Igreja Católica. Eu tenho muito respeito, meus pais, inclusive, são. Mas eu estou falando de um poder. E a gente entende que é um poder. O poder papal é um poder muito forte. E esse poder, o nome dele até hoje ele é Igreja Católica Apostólica Romana. É de Roma. Não é coincidência a palavra de Deus colocar que o quarto animal, que a gente consegue caracterizar, que vem depois da Grécia, como Roma, e nós termos esse animal ainda existindo hoje, não na forma civil, mas nesse poder com o mesmo nome de Roma. Quando a gente vai ver Apocalipse também, capítulo 17, as características dessa besta, que é a besta do capítulo 13, lá no capítulo 17, ele vai dizer claramente quem é essa besta. É a mulher que está sentada sobre 7 montes. E a mulher que está sentada sobre 7 montes é a mesma coisa de falar para os antigos Roma. Uma mulher sentada sobre 7 montes, se vocês quiserem pesquisar depois, vocês vão ver, é um símbolo para Roma. Olha como isso é interessante. Olha como a profecia ela se cumpre exatamente e mostra que, apesar desses períodos ruins, e apesar desse período de perseguição, porque morreu muito mártir nessa época, né? Na Idade das Trevas morreu muita gente inocente, morreu muitos mártires. Até hoje existem mortes injustas, né? Mas esse período foi um período de perseguição para as pessoas que queriam adorar a Deus verdadeiramente. Você não tinha liberdade de adorar a Deus. Você tinha que adorar de acordo com o que a igreja determinava. E se você fosse contra, você era perseguido e morto mesmo. Essa é a história, exatamente contada como a profecia conta. E é interessante que é o mesmo nome, esse poder romano aí, que a gente vê que Daniel já ficou sabendo que haveria esse poder, mesmo sem Daniel nunca ter nem vivido e nem chegado perto de viver nesse período. Mas eu queria... O que eu queria deixar para vocês, se é que deu para entender hoje, Daniel capítulo 7, que ele é um pouquinho mais complexo, é que nós temos essas divisões de tempo, então a gente vem Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, os 10 reinos que vão constituir a Europa, esse chifre pequeno, o poder papal, e depois desse chifre pequeno tem outra marcação de tempo, que é o julgamento ou o tribunal, que vem logo nesse período. Todos nós aqui somos adventistas, né? E a gente fala muito sobre o juízo investigativo. E esse juízo investigativo começa em 1844. A gente vê no capítulo 8, vai se aprofundar mais no juízo investigativo, mas esse juízo investigativo ele já está falado aqui claramente nessas marcações de tempo, que o juízo investigativo ele vem justamente depois do período de 1260 anos, ou da profecia de tempos e metade de tempo. Ela surge logo depois disso. Então, é importante a gente entender que nessas marcações de tempo, que é o mais importante no capítulo 7 de Daniel,
haverá o tempo do juiz investigativo, o juiz investigativo de 1844, e ele surge justamente nesse período, depois da profecia, e ele surge também no período em que o poder papal vai ser tirado. O poder papal ele é destituído um pouco tempo depois do tribunal, e tudo ocorre de acordo com a palavra de Deus, para mostrar também que Deus ele está no controle. Apesar das coisas ruins que vão acontecer por causa desses poderes, mas o poder de Deus ele está agindo, e isso está no controle de Deus também, inclusive esses sofrimentos. No capítulo 13 lá de Apocalipse, a gente vai ver que esse poder ele vai retomar, e no final dos tempos, ele vai ter uma importância muito grande lá na frente. Mas vamos nos ater aqui a Daniel, porque já foi muita informação. Eu peço desculpa por colocar tanta informação em tão pouco tempo, mas é porque o capítulo 7 de Daniel ele é muito condensado, com muita informação, muita coisa, que a gente vai ter que estudar, e várias coisas. Eu não posso pegar vários pontos específicos, porque senão a gente vai passar muito tempo aqui. Inclusive, a gente já completou a nossa cota de 1 hora, né? Mas, assim, como é um texto mais complexo, eu gostaria que, assim, se tiver pergunta e tiver dúvida, tire a dúvida. Se eu não responder agora, a gente gasta mais tempo na próxima aula para que a gente possa entender essas marcações de tempo, entender esses períodos de reinos, entender que há um tribunal nesse período, entender tudo o que foi falado, entender a profecia de tempos e metade de um tempo também. Então, tá com vocês agora aí para tirar as dúvidas. Se tudo ficou fácil, talvez não tenha sido completamente entendido, ou então não tenha sido passado completamente o que era para ter sido passado. Mas, assim, de forma geral, eu acho que não foi tão difícil compreender essas questões de tempo e dos reinos aí. Mas a dúvida é agora, para a gente deixar essas coisas bem claras e continuar no capítulo 7, se for necessário. Alguém quer perguntar? Eu queria comentar essa questão do tribunal, eu nunca tinha visto isso, do tribunal. Não tinha associado também, ninguém, não tinha, ou se eu não peguei, né, alguma coisa, mas que o tribunal, de fato, relacionar esse tribunal com o juiz investigativo. É muito interessante, né? É porque quando vai estudar o juiz investigativo, só estuda o capítulo 8, que é a profecia de 2.300 estados e manhãs. Mas a profecia de 2.300 estados e manhãs está relacionada com esse Daniel capítulo 7 também. Para a gente entender plenamente, a gente precisa entender essas marcações de tempo aí. Porque, de certa forma, assim, o que eu sabia do juiz investigativo é sempre no sentido dos santos, né? Do que vai ser feito, né, da gente. Mas eu não tinha relacionado com os poderes ali, né? E com a própria besta, o chifre pequeno, né? Que eles também ali passaram por essa perda e que também vai tirar o seu domínio para o destruir e consumir até o fim, né? Muito interessante. Opa, continua. Não, quando você mostrou a imagem do leão, do urso, do leopardo, eu disse, poxa, eu fiquei pensando, onde foi que eu tinha visto? Na realidade, eu tinha visto aqui mesmo, entendeu? Justamente essa parte aí. E mais assim, com mais detalhe, entendeu? Outra coisa, Marco, eu queria, poxa, saber, tipo assim, em Apocalipse, a mulher, viu, seria quem? A igreja? Existem palavras na profecia que elas sempre têm o mesmo significado. O mar vai ter sempre esse significado, que é muita gente, muitos povos. A mulher sempre vai estar relacionada com a igreja. Mesmo a mulher, uma hora a mulher, ela é santa, no capítulo 12, imaculada lá, no capítulo 12. Só que depois, no capítulo 17, essa mulher já é uma prostituta. Isso significa o quê? Que a igreja será idólatra nesse período. No período de Babilônia. No período que a gente está vivendo, na verdade. Né? A igreja será idólatra, será prostituta no sentido de usar o poder civil, o poder político para
benefício próprio e, Contaminada, né? e contaminada e usando das suas coisas para atingir objetivos maléficos, infelizmente. Ou seja, a mesma mulher do capítulo 12 é a mesma mulher do capítulo 17, a igreja. Terrível isso. Mais alguma dúvida? Tudo claro aí? Tem certeza? Ficou tudo certinho aí? Se não ficar, depois pergunta. Pode mandar lá no grupo. Eu tenho que reler tudo de novo para tentar compreender melhor. Pronto. Então, fica para nossa próximo estudo aí, ler e trazer as dúvidas da leitura aí, para a gente conversar. Porque tem muita coisa e é muita informação, realmente. Mas é ler por esse prisma que o capítulo 7 ele fica interessante e vai pegar as sequências. Não havendo mais dúvidas, então a gente encerra, né? Tá certo. Isso aí. Que bom. Vamos encerrar? Vamos orar? Oremos. Nosso bondoso Deus, espero, Senhor, que esse texto difícil de Daniel seja compreendido. E se ele não foi plenamente compreendido, Pai, nos dá interesse, desperta em nós a vontade de conhecer e de entender o que aqui foi explicado, o que aqui foi dito. Que nada que foi dito aqui, Senhor, que seja errado ou opinião própria, mas que seja a tua palavra falando. E que a gente busque, Senhor, conhecer mais, que a gente possa examinar para chegarmos na verdade. Nos abençoa, Senhor. Intercede por nós, intercede pela essa semana, nos dá descanso, nos dá paz, nos dá saúde, Senhor, porque precisamos nesses tempos. Nos abençoa mais uma vez, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigadão, Marco, viu? Obrigado, Marco. Eu que agradeço. Severino, Valéria. Até o nosso próximo estudo aí, Daniel capítulo 8, que também não é fácil, muita informação, mas a gente vai seguir. Se tiver dúvida do capítulo 7, a gente fala sobre as dúvidas do capítulo 7 e depois inicia o capítulo 8, beleza? Ok. Beleza. Tchau, boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Boa Tchau. noite. Deus abençoe.